leitura atemporal para o signo de Áries, signo solar, ascendente, Júpiter, curiosos, pessoas que convivem com os arianos, todos aqueles interessados em aprender mais, são todos bem-vindos. Vamos começar com Lenormand, baralho cigano. Na cabeça a virtude, no coração a colheita, no centro do poder a estabilidade e na base o masculino. De um lado as tristezas, de outro a mulher. O ariano, nesse momento, está bem intencionado, tem a virtude na mente. Essa virtude busca através do emocional a colheita afetiva, a colheita da realização afetiva. Isso porque o ariano sente que precisa de segurança, estabilidade, para concretizar na matéria as coisas práticas da vida, o masculino. Para muitos arianos homens, significa manifestar-se materialmente como um homem seguro, como um homem estável, como um homem com colheitas afetivas, um homem virtuoso. Para as arianas mulheres, significa, muitas vezes, não em todos os casos, a manifestação de um homem virtuoso em sua vida. Da mesma forma funciona para relacionamentos homoafetivos ou para pessoas de gêneros variados, que se identificam com o gênero masculino, que se identificam com o gênero feminino. A manifestação de um masculino virtuoso, a manifestação de um homem virtuoso em sua vida. Essa manifestação está rodeada de o feminino, as influências femininas, uma mulher e tristezas de outro lado. Então, essa manifestação virtuosa precisa lidar com tristezas e com os sentimentos representados aqui pelo feminino. A colheita desse emocional virtuoso e seguro precisa lidar com tristezas e com as emoções. Significa que o ariano, nesse processo de colher virtudes e estabilizá-las na matéria, para manifestar uma personalidade virtuosa, um masculino virtuoso, precisa transformar tristezas e sentimentos em estabilidade. Se a colheita do trigo traz o joio, se a colheita muitas vezes tem pragas, ou se dentro dessa colheita tem ervas daninhas, elas precisam ser ceifadas e precisa ficar os bons sentimentos. Se o ariano masculino quer manifestar uma presença virtuosa e segura, precisa eliminar os casinhos, precisa eliminar os peguetes e ficar com uma mulher virtuosa. Da mesma forma, a ariana precisa se manifestar como uma mulher virtuosa e deixar de lado aquilo que lhe traz tristezas. A coluna principal é manifestar a virtude na matéria para poder ter segurança, colher segurança. No fundo do baralho
os negócios, a âncora. Então, é fundamental para o ariano, para que a vida material, os negócios, a vida financeira esteja estabilizada, ancorada, que ele consiga se manifestar de uma forma virtuosa, porque isso vai trazer a ele estabilidade. E a estabilidade vai proporcionar os negócios duradouros, os negócios estáveis. Dúvidas, consultas particulares através do e-mail oamem77@gmail.com. Desculpa. oamem77@gmail.com. Vamos agora ver o tarô de Marcele e Leonardo da Vinci. Na cabeça, o louco. No coração, a caridade. No plexo solar, a roda da fortuna. O arcano maior número 10. E na matéria, o eremita, arcano maior número 9. 3 arcanos maiores na mesma coluna. De um lado, a dúvida afetiva, o jogo, 6 de copas. Do outro, o pajem de copas, o 11 de copas. Então, na mente, o ariano busca, conforme vimos no Lenormand, uma virtude que para muitos é comparada com loucura. Sempre vai ter aquele amigo dizendo: não fica amarrado a alguém, não fica preso a um trabalho só, não se submete a isso, né? Mas o ariano tem na mente um plano, tem na mente um projeto, né? Tem na mente algo que ele quer alcançar que talvez as outras pessoas não vejam. E isso faz dele, muitas vezes, alguém visto como louco. Isso porque no afetivo, onde na outra leitura do Lenormand nós vimos que existe a colheita, o tarô de Marcele mostra que existe a dúvida do progresso. Então, o ariano sente que precisa evoluir, que precisa mudar, que precisa de virtude para poder ter progresso. Ele duvida que da forma como ele está agora, que a sua vida está agora, a ariana duvida que da forma como ela está agora, ela terá progresso. No plexo solar, no centro do poder, o 10, arcano maior número 10, a roda da vida, apresenta inúmeras possibilidades para o ariano. O ariano sente que existem inúmeras possibilidades, que existem mais possibilidades. A ariana sente que existem outras possibilidades melhores do que a que ela tem agora. E ela está disposta a avançar nessa direção, porque duvida que continuando como está, vai evoluir. Essa forma de pensar, essa forma vista pelos outros como loucura, muitas vezes faz do ariano, nesse momento, alguém mais recluso, mais individual, mais sozinho. O eremita, 9, arcano maior número 9. Então, o ariano, nesse momento, está se planejando, pensando. Não faz muito o perfil do ariano, né? Da ariana, ficar planejando muito. Ele é muito mais de botar uma ideia na cabeça e fazer. Mas primeiro precisa botar a ideia na cabeça. E esse é o momento de botar essa ideia na cabeça. Planejar. E o planejamento é muito importante.
Até porque quando não se conta com a aprovação dos outros, quando se é chamado de louco, o melhor que se faz é parar para pensar consigo mesmo, né? Se aconselhar com aqueles que talvez vejam essa atitude como algo produtivo e deixar de lado aqueles, como dizia no tarô de Lenormand, que trazem tristezas, dúvidas, né? Então, essa é a questão. Essa influência muitas vezes está aqui, ó, os 6 de copas são aqueles que ficam ali duvidando, a dúvida afetiva, aqueles que trazem angústia, ansiedade, aqueles que duvidam, né? Mais do que o próprio ariano, a própria ariana duvida de si mesmo, são aqueles amigos, aqueles parentes, aquelas pessoas próximas ou não que trazem dúvida, né? Isso está na lateral dessa dúvida do progresso. E do outro lado, o pajem de copas. Então, o aprendizado de como lidar com isso, com essas pessoas, com essas influências, mas ao mesmo tempo saber o que quer, né? Ouvir a realeza. Então, o pajem vem de uma origem humilde, mas ele convive com a realeza, ele serve à realeza. Então, muitas vezes é melhor ouvir aqueles que têm sucesso, ouvir aqueles que prosperaram, ouvir aqueles que foram chamados de louco também, né? Do que ficar ouvindo aqueles que só pensam em viver sempre a mesma vida, sempre as mesmas coisas, sempre o mesmo ritmo e chamam de louco todos aqueles que ousam sair do quadrado. No fundo do baralho, outro arcano maior. É impressionante. Temos 4 arcanos maiores numa mesma leitura para Áries. Então, o 6, o imperador. Ou seja, o ariano está sendo convidado, a ariana está sendo convidada a imperar sobre a própria vida, a mandar em si mesmo, né? Não deixar-se influenciar, não deixar-se mandar, não deixar-se manipular, né? Porque nesse momento ele precisa de um alvo muito claro para então poder baixar sua cabeça e avançar decidido e autoconfiante como o ariano é. Mas primeiro ele precisa de um bom plano, ele precisa de uma boa estratégia e é nesse momento em que ele precisa imperar sobre si mesmo, saber o que quer, né? Então ouça aqueles que lhe trazem informações úteis, que não lhe trazem tristezas e dúvidas. Quem gostou, por favor, deixe seu like, compartilhe e envie para um amigo. O I Ching já revelou a sua carta, né? O poço. Como a água da fonte, nossa força nunca se acaba. Procure a verdade profunda, a essência, aquilo que é imutável através dos séculos. Número 48. A estabilidade infinita. Então, o ariano tem tudo que precisa dentro de si mesmo. A sua autoconfiança, a sua certeza, a sua informação está lá dentro. É importante saber silenciar, se retirar, ficar consigo mesmo e entrar em contato com essa verdade e ouvir apenas aquilo que realmente é produtivo e contribui. Mesmo que às vezes seja antagônico, mesmo que às vezes não seja exatamente aquilo que o ariano quer ouvir, mas se ele percebe que é útil, se ele percebe que contribui para o seu plano, ouça. Se são só dúvidas, são só acusações ou julgamentos, deixe de lado, porque são tristezas que não vão contribuir com esse momento. Agradeço a todos, um grande abraço.